aqui do Paraná. Na próxima semana, a Alep deve anunciar mudanças no regimento interno do Conselho de Ética e também da Corregedoria da Casa. A Jovem Pan tem trazido em primeira mão informações a respeito desses bate-bocas que estão acontecendo na Alep, e isso é uma repercussão justamente desses embates mais acentuados. A expectativa do presidente do Legislativo, que é o deputado Alexandre Cury do PSD, é que um texto com as alterações seja divulgado no próximo dia 27, na próxima terça. Ele falou sobre o assunto durante uma conversa com a imprensa na última tarde. Cury já tinha anunciado que estava estudando mudanças no regimento na semana passada, depois daqueles episódios de trocas de ofensas e acusações no plenário, até xingamentos. Durante a entrevista, ele também lamentou o último registro de troca de ofensas, que ocorreu na segunda, entre Renato Freitas, do PT, e o Sembacri, do PSD. Vamos ouvir a fala, então, do presidente da Assembleia Legislativa sobre esse bate-boca e também as mudanças anunciadas. Vou manter o rigor de que eu comuniquei na semana passada. Todos os discursos desrespeitosos, agressivos, eu vou automaticamente encaminhar para o Conselho de Ética. Nós não podemos aceitar que essa pauta ideológica radical, que esse discurso agressivo, com ódio, com rancor, possa prejudicar a imagem dos parlamentos. E eu, como presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, não vou aceitar que discursos isolados, de forma agressiva, desrespeitosos, prejudiquem a imagem do Parlamento do Estado do Paraná. Então, eu já requeri o discurso proferido ontem pelo deputado Renato Freitas e vou encaminhar para o Conselho de Ética para que eles tomem as devidas providências. E já anunciei também que na terça-feira, na semana que vem, nós estaremos com o texto pronto, ainda não tenho nenhuma informação sobre as alterações que nós faremos do Conselho de Ética e da Corregedoria da Assembleia Legislativa. O objetivo principal é facilitar de que um processo de cassação tramite sem nenhuma burocracia. Então, nós vamos agir com rigor aqui, repito, todos os discursos, não me importa o partido, não me importa o posicionamento, se é da base de apoio do governo, se é da oposição, serão encaminhados para o Conselho de Ética. Eu ainda já estou encaminhando a representação que foi me apresentada semana passada pelo Partido dos Trabalhadores em relação ao deputado missionário Ricardo Arruda, e o discurso de ontem do deputado Renato Freitas também estou encaminhando para o Conselho de Ética, que vai analisar após as alterações que nós vamos fazer do Conselho de Ética. Agora, que discursos foram esses que embasaram novamente essa necessidade de alterações lá no regimento? É justamente o que ocorreu essa semana entre o deputado Renato Freitas, do PT, e o deputado Sembacri, do PSD, que é o líder do governo na Assembleia. Isso foi na sessão plenária de segunda-feira, e agora a gente vai ouvir, então, um trecho de como foi esse bate-boca entre os dois. Que tem sangue nas mãos, que é injusto, que é corrupto e que é também assassino, porque o comandante... Peço uma parte. Porque quando for o seu momento, o senhor está inscrito ali, ó, não, no horário da... Não, também agora não, o senhor me respeita, por favor. Eu estou pedindo uma parte. Você vai... Não dou. Aqui não dou, não dou. E permite ao passe, deputado. Se puder congelar o meu tempo, ou pelo menos me repor o tempo que eu tive que lidar com pessoas mimadas que não sabem ouvir não. Mimado é você. Mimado é coronelzinho que nunca ouviu um não na vida. Por gentileza, vamos manter. Coronel, herdeiro. Vamos manter. Tá bem alimentado. Por gentileza, mau caráter. Bem vivido. Vamos manter aqui bem o respeito, vivido, pessoal. Por bem gentileza. alimentado. Mau caráter. Engordou Renato, com emendas parlamentares. Olha, logo depois do bate-boca, o deputado Sembacri, que foi quem pediu ali a vez também para falar, ele foi para a tribuna no horário que estava previsto para ele, e aí criticou essa atitude do Renato Freitas. Então agora a gente vai conferir o que o deputado Sembacri disse. Portanto, lave a boca para falar do Ratinho, rapaz. Você não tem moral para falar do Ratinho. O Ratinho hoje está cotado para ser presidente da República por conta do grande governo que ele faz. Agora vem chamar de corrupto. Aliás, senhora presidente, eu não aceito isso. Vocês têm que tomar providência. Acho que essa casa não pode... Agora, qualquer um vem vir da tribuna, eu tenho liberdade para falar o que quiser e vou entrar. O meu direito termina quando começa do outro. Quando começa a ofender o outro, termina o meu direito.
mão suja de sangue. Falar em corrupção, prove. O Conselho de Ética está lá e tem que ser enviado para o Conselho de Ética. Eu vou cobrar para que ele prove corrupção. Corrupção tem que ser provada. E o deputado Renato Freitas, né, que também se envolveu nessa discussão toda, ele se pronunciou sobre essa situação logo depois dessa sessão e disse que está sendo alvo agora de censura prévia. Vamos ouvir então esse posicionamento do deputado depois do embate no plenário. E eles, tentando censura prévia, negaram a liberdade de expressão e o contraditório, inclusive, já que a censura prévia não tem contraditório. E isso não é discurso de ódio. Isso é denúncia de uma política de extermínio levada a cabo pelo governador. Discurso de ódio é o silêncio ensurdecedor da Assembleia Legislativa do Paraná frente a tantos assassinatos de inocentes no Estado. O deputado Arilson Chiorato, do PT, defendeu o direito de fala também do Renato Freitas. Vamos ouvir aqui esse posicionamento dele. A gente tem que olhar esse assunto. Agora não pode a base governista querer calar uma voz da oposição pela forma que ela se expressa. Não vou admitir isso. Se teve alguma coisa que não está no Código de Conduta de Ética que vocês estão alegando, vai abrir um processo disciplinar e ele vai responder. Agora, direito de fala ele tem. E quando ele coloca aqui o que ele pensa, nós temos que respeitar. Que desgaste para a Assembleia Legislativa, de forma imediata que a gente precisa ver essas alterações no Conselho de Ética, no regimento interno, para privar a população e respeitar, garantir que as discussões que cheguem até o plenário sejam discussões que façam diferença nas nossas vidas. Se existe algum tipo de irregularidade apontada por um deputado ou pelo outro, suspeita de abusos, por exemplo, de poder de uma polícia ou qualquer que seja a circunstância, que use os caminhos adequados de abrir procedimentos dentro da casa para que sejam apurados. Só lacração em microfone e ofensas não leva a lugar nenhum. Todos os eleitores paranaenses já se deram conta disso. É só você abrir agora as páginas dos parlamentares que se envolvem em brigas e você vai ver que lá no Instagram, que lá no TikTok ou qualquer que seja a página que eles usam, tá lá o recorte. E aí eles se posicionam como heróis ou como vítimas, de acordo aí com a situação, a forma como eles querem aparecer e repercutir dentro da própria bolha. Agora, sempre parece que o mesmo modus operandi, Carlos Coba, que a gente vê ali aquela mesma fala, com aquela mesma entonação, um chamando o outro de mimado, um apontando o dedo para o outro. E no fim das contas, se for simplesmente para o Conselho de Ética, não dá em nada. Olha, a promessa agora, Bia, é que talvez dê em algum resultado essas representações que vão ser feitas no Conselho de Ética. O deputado Alexandre Cury, semana passada, fez aquele discurso mais forte, né, para todos os deputados ali, dizendo que não aceitaria mais, não toleraria mais esse tipo de comportamento no plenário da Assembleia Legislativa, que, volto a dizer, só denigre o papel do Poder Legislativo. Ao invés de a gente estar falando aqui de projetos, de discussões para o Estado, para o desenvolvimento do Estado, até de cobranças ao governo, porque o Poder Legislativo tem sim, dentre as suas atribuições, também fiscalizar o governo estadual, mas ao invés disso a gente está falando aqui de brigas, de um chamar o outro de coronel, de mimado, e aí chegou o ponto agora do Renato Freitas falar que o governador é corrupto e assassino. Agora, vamos tentar fazer um resumo para quem está nos ouvindo agora. O deputado Hussein Bacri errou ao tentar tirar a palavra do deputado Renato Freitas. Por mais que não concorde com o que ele está falando, o deputado está na tribuna, regimentalmente tem direito à palavra, tem o seu tempo ali de fala e isso tem que ser respeitado. O deputado Hussein pediu uma parte, o que é previsto também em regimento, ou seja, para fazer um comentário ali em cima do discurso que estava ouvindo, o Renato Freitas não quis dar uma parte, assim como outros deputados também pediram. E está dentro da regra do jogo. Não quer dar uma parte, espera a sua vez para falar. Por mais absurdos que Renato Freitas estivesse falando ali. Eu já vou entrar nesse caso específico aí, quando ele acusa o governador aí de corrupção e também até fala de assassinato. Agora, o Renato Freitas também errou e muito, passou da mão, passou da dose ali, porque você não pode chamar o governador de assassino por causa de um caso de uma intervenção policial. Vamos lá,
erra Renato Freitas ao generalizar o trabalho da Polícia Militar. São mais de 20 mil homens todos os dias nas ruas, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, e que há sim, assim como em todas as profissões, há os bons e os maus profissionais. Há também no jornalismo, há também na política, há na polícia, há em todos os setores, engenheiro, médico, advogado, tem bons e maus. E nem por isso a gente tem que generalizar todos. Não é porque um médico é ruim que todos os médicos são ruins, são bandidos, são criminosos. Não é assim que se faz. O deputado Renato Freitas tem uma voz muito alta e muito forte dentro do segmento que o representa, e está certo em representar, em trazer essas dores da população, desses crimes que são acontecidos, que acontecem aí não só Curitiba, região metropolitana, mas também no estado inteiro. Teve um caso de Londrina recentemente que ele esteve lá para atender aquelas famílias, conversar com aquelas famílias, e está certo em representá-los, em trazer esses casos a público aqui na audiência da Assembleia Legislativa. Mas ele não pode dizer que por causa de uma atuação de um policial, ou dois, ou uma equipe, todos os policiais são bandidos, são corruptos, são assassinos. Não é assim, Renato Freitas. Assim como, se um deputado é preso por rachadinha, o senhor também não pode entrar nesse balaio de que o senhor é criminoso e bandido e faz rachadinha. Não é assim que se faz. Então, o deputado errou, e aí vamos entrar na questão do assassinato. Você falar que um governador do estado, seja ele qual for, não vamos falar de Ratinho, vamos falar de qualquer outro estado, falar que um governador é assassino, tem as mãos manchadas de sangue porque um policial matou uma pessoa, primeiro, tem que ser investigado, tanto pela Corregedoria quanto pelo GAECO, a atuação de todo e qualquer policial. Isso já é feito. Toda e qualquer intervenção policial em que há um resultado morte, ela é investigada tanto pela Corregedoria da Polícia Militar quanto pelo Ministério Público, em especial pelo GAECO, que tem essa atribuição de fazer essa investigação desses casos aí de morte envolvendo a atuação da Polícia Militar ou Polícia Civil. Então tem que ser investigado. E sim, caso haja qualquer responsabilização, a pessoa, o policial, tem que ser preso, condenado e preso e responder pelos seus atos. É assim que funciona, deputado Renato Freitas. Mas você tem que esperar que todo o processo seja julgado, para daí sim você levantar a voz a um policial e dizer que ele é um corrupto, um assassino. Agora, vamos imaginar que um policial rodoviário federal, e a gente já teve exemplo disso, ou um policial federal mate alguém. Será que é certo, deputado Renato Freitas, a gente chamar o presidente Lula de assassino? Dizer que ele tem mancha de sangue na mão? Não é. Não é, porque é um ato isolado do policial. Não há uma ordem, um comando, seja do governo federal, seja do governo estadual ou da prefeitura, para que guardas municipais, policiais rodoviários federais ou até a Polícia Federal mate as pessoas indiscriminadamente. Não é assim que funciona. Então, nesse caso aí, tem muita gente errada dentro desse episódio envolvendo a Assembleia, aí envolvendo Renato Freitas, o Simbacre, e agora a promessa é de uma revisão do regimento interno para que isso comece a ser, pelo menos, censurado, que os deputados percam ali a questão da palavra por um tempo, ou que seja até, em último caso, perdendo o mandato, seja punido com a perda do mandato. O que não pode mais, e aí eu acho que o deputado Alexandre Cury já percebeu isso, é esses debates não levarem a nada, essa discussão até feia, né? Um deputado chamando outro de coronelzinho e de mau caráter. Eles não estão lá ganhando o que ganham para representar o povo dessa maneira. Então a gente quer que seja uma discussão proveitosa para o Estado, de projetos, de avanço ao Estado, e não picuinhas. Querem brigar? Vão lá fora, discutam, briguem, mas não num plenário em que está todos os paranenses assistindo, e aí a gente tem que agora, que mais uma vez, ficar falando do comportamento inadequado dos deputados da Assembleia Legislativa do Paraná.
É isso, Carlos, porque erram, né, muitos dos personagens que a gente trouxe ali e perdemos todos, né, como sociedade paranaense, perde a Assembleia Legislativa com credibilidade, não só aqui no nosso estado, mas em todo o país, porque infelizmente o que acaba virando manchete da nossa Assembleia Legislativa é isso. E ao invés de termos discussões ali em prol da sociedade, em prol de melhorias para a população do nosso estado, a gente vê esse tipo de situação. E você veja que a linha é muito tênue, né? Entenda que a gente está falando aqui que o diferente, ele é muito válido. O choque de ideias, ele é importantíssimo, não só dentro da Assembleia Legislativa, como em toda a sociedade. A democracia é feita disso e que bom que as pessoas pensam diferente, é assim que a gente consegue se aperfeiçoar. Mas partir para esses ataques pessoais, e eu acho que nesse caso vai além disso, né? O Renato Freitas fala ali em censura prévia, mas não diz respeito a isso, porque ele sobe na tribuna, claro, não, ele tinha o seu tempo, tem que ter esse tempo para falar o que ele pensa ali, mas ele faz acusações ao Léo sem trazer nenhum tipo de provas, né? E como o Carlos falou, né? São os dois pesos, duas medidas, aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei, porque se é de um lado, aí você passa pano, mas aí do outro lado, qualquer tipo de coisa é generalizada, então a gente precisa ter essa coerência quando a gente fala. O deputado Arilson Chiorato fez uma fala que a gente tem que concordar aqui, sim, defendendo, né, a liberdade de expressão, a liberdade de todo mundo ter o seu espaço para falar a sua opinião, e isso tem que acontecer não só na Assembleia Legislativa, mas em todos os lugares. Só que aí falta coerência também, porque é o mesmo partido que defende censura prévia, sim, quando a gente está falando de regulamentação, de rede social, de que as pessoas não possam postar. Então, é esse tipo de hipocrisia que a gente fala. Tomara, né, que esse novo regimento interno da Câmara, que aliás, da Assembleia, que aliás a gente tem que reforçar aqui também, foi uma medida do presidente da Casa, Alexandre Cury, que veio na sessão, logo após ele sair de uma entrevista aqui no Jornal da Manhã, né, onde vocês estavam na semana passada com a Rafa Moron ainda aqui, tratando bastante sobre esse tema. A gente espera que consiga elevar um pouco o nível do debate para que a gente possa trazer mais melhorias para a sociedade, né? Então, vamos aguardar para ver